Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Vale de Química do Enem 360 e claro, estamos aqui mais uma vez. Se você gosta desse nosso conteúdo, dá um joinha, ajuda a gente aí com a divulgação do projeto, compartilha com seus amigos para que mais gente possa saber e ajude também quem está em ano de vestibular. Comenta o que você acha desse nosso projeto, ativa aí o sininho, além de, claro, de se inscrever no nosso canal. Assim você vai sempre receber uma notificação quando sair um vídeo novo, sabendo sempre que temos vídeos todos os dias com conteúdo diferente para você. Acesse as redes sociais do Enem 360 que estão aparecendo na tela para você, além do meu Instagram pessoal. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar para a nossa aulinha de hoje. Questão de número 60, prova 2016, caderno azul. Lembra sempre, caderno azul é a nossa referência. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, que é o adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de ligação de sulfeto, ligações covalentes, ligações de hidrogênio, interações de polo induzido ou de polo permanente de polo permanente. Vamos amarrar essas informações aqui e vamos começar a trabalhar. Para essa questão, falamos sobre forças intermoleculares, né, ou interações intermoleculares, como você bem preferir, que já caiu 7 das 83 questões dos últimos 5 anos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de filtro, né, quando a gente fala de carvão ativado, esse aqui é um grande exemplo que você poderia ter. Você tem o carvão podendo ser usado como um filtro, por exemplo, de pia ou até como filtro de ar-condicionado. Né, naquela caixa condensadora que a gente tem, que a gente puxa o ar para poder jogar no ambiente, ali dentro existe um filtro. Esse filtro possui, além de outras coisas, carvão ativado para evitar que micro-organismos e certas impurezas entrem e você acabe inalando e desenvolva problemas respiratórios, entre outras coisas. Também tem o filtro de pia, certo? Quando você vai encher a garrafa de água, a não ser que na sua casa você use galão, mas seja aquele filtro, tanto que você roda para cair a água, aquele que é preso na parede, né, um purificador, seja esse que vem em torneira, ou seja, por exemplo, no seu colégio, no local que você trabalha, que tem aquela que é uma torre, todos eles existe um refil ali que serve para reter as impurezas. E um dos seus principais constituintes é o próprio carvão ativado, que você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, seria essa parte preta. O resto é cascalho, outras substâncias que ajudam a reter qualquer impureza que passe nesse meio do caminho. Mas aqui em cima a gente teria o carvão ativado. Também é muito utilizado na própria estação de tratamento de água. Você faz todo o processo de tratamento e quando chega aqui ao final existe uma filtração. Assim como é o normal aqui na nossa pia de casa, por exemplo. Né? A gente vai ter carvão ativado, areia e cascalho. Nesse sistema você já purifica a água, mas até chegar na sua casa, a tubulação que essa água passa, pode ser que ocorra alguma contaminação no meio do caminho. Deposita-se alguma sujeira, alguma impureza. E aí esse filtro final na sua casa, antes de ingerir essa água, é justamente para ter a certeza de que a água está no mais belo estado de conservação. Ok? E aí, na questão, ele fala sobre o termo absorver e adsorver. Qual é a diferença entre elas? Quando fala absorver, é sempre em relação à superfície, né, melhor, é sempre em relação ao interior da substância que vai ser absorvida. Então, absorver vai para dentro. Enquanto o absorver, aí sim, é na superfície, na parte exterior. Então, por exemplo, um exemplo muito simples de você ver. Pega uma esponja, molha ela na água, depois pega. Você vê que ela está muito mais pesada. Se você apertar, vai cair água do seu interior. Significa, então, que aquela esponja ela atuou como... ela absorveu a água, porque foi para o seu interior. Agora, se ficar somente uma camada não em torno da sua esponja, aí a gente poderia falar que teve uma adsorção. Tá? Então, absorção interior, adsorção exterior. Vai ser exatamente nessa camada exterior que a gente vai ter. Ok? Bom, entre o carvão e o benzeno, o que a gente pode pensar? O carvão ele é constituído basicamente só de carbono. E aí ele é sempre uma molécula apolar. Tá? E por que isso é importante? Já fazendo um comparativo com o benzeno, que também é uma substância apolar, ele fala que existe essa interação entre os dois,
que o carvão consegue adsorver o benzeno, grudar na sua superfície. E como que os dois têm essa afinidade para poder um se juntar ao outro? Tem a ver com o fato das duas moléculas serem apolares, significa que uma se dissolve bem na outra, uma interage muito bem com a outra. O benzeno, ele também é feito praticamente só de carbono, porque ele é um composto orgânico, ele é um hidrocarboneto, para ser mais específico. E aí todo e qualquer hidrocarboneto, obviamente, é só feito por carbono e hidrogênio, ele vai ser uma molécula apolar, ok? Então lembra sempre, qualquer substância simples, como é o caso, por exemplo, do carvão, ou qualquer hidrocarboneto, são sempre apolares, e aí eles interagem muito bem, ok? Bom, para substâncias que sejam apolares, a gente vai ter a interação do tipo induzido, dipolo induzido. A gente tem 3 tipos de interação, né? A gente tem Van der Waals, ou dipolo induzido, que é para moléculas apolares. A gente tem dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que é a letra E, seria para moléculas polares. E a gente tem a tal da ligação de hidrogênio, que é também, de novo, para polares, mas tem aquela característica do tal H-FON, hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Alguma dessas 3 situações aí. Ok? Então, tome muito cuidado com isso. Como temos 2 moléculas apolares, a interação que vai existir entre elas é de dipolo induzido. Ok? Até para descartar as outras, ligação de hidrogênio e permanente, como já falei, são para moléculas polares, que não é o caso. Ligações covalentes são ligações intramoleculares ou interatômicas, entre 2 átomos. Aqui eu estou falando entre a molécula carvão e entre a molécula, ou melhor, carvão ativado, e entre a molécula benzeno. Então, como é entre moléculas, ou seja, intermolecular, é ou a letra C, D ou E. Ligação de sulfeto, sulfeto teria que ter enxofre. Não é o caso. Então só pode ter a letra D. Ok? Bom, é isso. Para esse nosso primeira parte dessa semana, a gente fecha por aqui. Te encontro daqui a pouco. Fala, pessoal. Voltamos aqui para a nossa segunda parte dessa aula de hoje. E aí, vamos para a questão de número 64. Continuamos ainda na prova de 2016, caderno azul. Texto 1. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Aí, ok. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão, é 0, apresentam valores característicos. Para biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então, ele bota 2 semi-reações para você, de novo, sempre em semi-reação de redução. Como eu já tinha falado em questão anterior, as semi-reações sempre vão vir na forma de redução. É um padrão adotado pela IUPAC. Ok? Nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Essa questão, como o texto já está falando várias vezes aí, é uma questão sobre pilhas de novo, que já caiu em 7 das 83 questões dos últimos 5 anos. Tá? E vamos pegar algumas informações. A primeira delas, ele fala que vai ligar essas biocélulas em série. Pegando um conceito um pouquinho da física, ligar em série significa que a sua DDP ela é sempre somada. Então, por exemplo, eu vou pegar 2 pilhas de 1,5 volts e vou juntá-las, vou ligá-las em série. A sua DDP final vai ser de 3 volts, ok? Se for em paralelo, já é um pouco diferente. Mas se for em série, a DDP ela é sempre somada. A gente já chegou a falar isso na aula anterior sobre eletroquímica. Eu te falei, por exemplo, vou pegar uma bateria de 9 volts. São, por exemplo, 6 pequenas pilhas de 1,5 volts. Ou então são 3 de 3 volts, são 9 de 1 volt, enfim. A DDP ela é sempre somada. Ok? E, claro, para calcular DDP é sempre a redução mais a oxidação, ou oxidação mais redução, tanto faz. Tá? É sempre somando os 2 potenciais. E aí, peguei as 2 semi-reações que já foram dadas. Nesse caso, a gente não precisa escolher quais semi-reações vamos usar, porque só tem essas 2. Tá? E aí, como sempre, olhe o maior potencial. Quem tem o maior potencial é aquele que sofre o processo. Como são semi-reações de redução, vai ser aquele que sofre o processo da própria redução. Ok? Dentre os 2 valores, o maior que nós temos é esse aqui de baixo. O mais 0,8 volts é maior
do que menos 0,3 volts. Fazendo nossas contas, então, a gente pode dizer que embaixo a gente tem uma redução e nessa outra aqui do CO2 nós temos uma oxidação, tá? Que é onde tem o nosso acetato. Então, o acetato vai sofrer o processo da oxidação, enquanto a outra semi-reação é a da redução. Lembra de novo? Essa do acetato está na forma de redução, mas eu não quero que ela faça isso. Eu quero que ela oxide. Então, eu vou lá e inverto a semi-reação. E quando eu faço essa inversão, o que eu faço com o potencial? Eu troco o seu sinal. Tá? Não esquece, o potencial troca esse sinal, mas não multiplica a sua quantidade. É o que eu vou te mostrar agora. Repara também ó, que eu vou precisar multiplicar a semi-reação de baixo por 2 e a de cima eu vou manter. Por quê? Aqui também que são 8 elétrons, aqui eu só tenho 4. Poxa, eu não tenho como ceder 8 elétrons e outro só está recebendo 4. É aquela mesma ideia das reações consecutivas. Se eu produzo X mols, eu tenho que consumir X mols na segunda reação. Aqui é a mesma ideia. Se eu forneço 8 elétrons, eu preciso consumir também os 8 elétrons. E é por isso que eu vou multiplicar a equação de baixo por 2. Ó. Quando eu multiplicá-la por 2, eu vou igualar. Eu vou ter 8 elétrons aqui e 8 elétrons também ali. Fechado isso bonitinho, agora sim, eu posso somar e chegar na minha global. Ok? Não esquece, eu corto aquilo que eu tenho de igual. 8 elétrons com 8 elétrons e sempre o número de elétrons precisa ser simplificado. Show? Simplifica a quantidade de águas, ó, são 2 de um lado e 4 do outro. Então, sobram-se 2. 8H+, com 7H+, saem os 7. E aqui resta 1 ainda. E aí agora, só somar tudo para chegar na global. Muito mal comparando, se você lembrar, é como se fosse uma equação matemática mesmo. Lembra que a gente tinha sistemas que eram várias equações, você chegar, somar para ter uma equação só? Aqui é a mesma ideia. Só que ao invés de ser incógnitas, são moléculas. Mas a forma de fazer é exatamente a mesma. Você vai inverter a reação, ou melhor, a equação, se for necessário, simplificar aquilo que tem igual, ou multiplicar para que seja possível simplificar. Tá? E repara que eu multipliquei a de baixo, mas o seu potencial continuou com o mesmo valor. Justamente porque depende somente da natureza da molécula e não da sua quantidade. Então, eu posso multiplicar por 1000. O potencial continua o mesmo. Porque a proporção que você tem de elétrons com cada uma das substâncias ainda é a mesma. Ok? Então, se fosse aquela equação inicial, mas ao invés de ser com 4 elétrons, fossem com 2, aí tudo bem. Já seria um outro potencial. Mas para a proporção que nós temos, é esse o valor. E quando você soma, a variação fica mais 1,10 volts. Importante lembrar, a diferença de potencial tem que ser positiva para ser uma pilha. Né? Lembra, pilha é processo espontâneo, naturalmente acontece, a DDP é positiva. Okay? Se for uma eletrólise, que é um processo forçado e a gente vai ver depois, aí a sua DDP tem que ser negativa. Show? Bom, voltei para cá porque ele quer saber quantas biocélulas eu preciso ligar em série para que a sua diferença de potencial seja de 4,40 volts. E aí eu sei que uma biocélula, que foi isso que a gente acabou de montar, tem uma diferença de potencial de 1,10 volts. Então, quantas biocélulas eu preciso para ter essa diferença de 4,40 volts? Bom, acho que é fácil de fazer essa conta. É o quádruplo, né? Então, eu vou precisar de 4 células ligadas em série. Ligo uma com outra e já deu 2,2. 3,3, 4,4. Ok? Então, a quantidade de biocélulas ligadas em série, é só você ver isso aí que a gente acabou de fazer. Show? E aí, voltando, a gente marca a letra B como a resposta correta. Tá? Que são as 4 biocélulas. Show de bola, galera? Tranquilidade? Ficou dúvidas nisso aqui? Espero que tenha esclarecido todas essas dúvidas sobre a sua questão. Show? E é isso. Por hoje é só. Agradeço vocês mais uma vez. A gente se encontra na próxima semana para mais uma aulinha de Química. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham uma boa semana. E é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Abraço e tchau.